Seja convosco. Graça e paz seja convosco que nos acompanha no culto online. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Cristiane, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 24. Nós vamos ouvir a voz do nosso Deus nesta hora. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, as nossas crianças, que Deus vos abençoe no vosso culto infantil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Aleluia. Lucas 24, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao aproximarem-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Coloque a Bíblia na cadeira e dê a melhor salva de palma que você pode à palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Os irmãos podem se assentar. Aleluia! Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O caminho
de Emaús. O caminho da volta, o caminho do regresso, o caminho do desânimo, o caminho do desespero, o caminho da cegueira. Este era o caminho que dois homens tomaram. E muitas vezes nós também entramos por ele. O caminho de desânimo na fé, o caminho de desânimo da vida, o caminho de desesperança. Nós pensamos que chegou o fim, que já acabou, que não há mais solução, que Deus esqueceu de nós, que nós vamos afundar no mar da vida, que não há esperança para nós. Este é o caminho que muitos de nós pegamos, o caminho do desânimo. Mas a palavra de Deus nos diz, no verso 13, dizendo o seguinte: naquele mesmo dia. Que dia era esse? Esse era um dia que era para ser um dia de festa. Este era um dia que era para ser um dia de alegria. Esse era um dia que era para ser dia de glória, como hoje. A palavra de Deus nos diz: este é o dia que o Senhor fez. Por isso, nos alegremos e nos regozijemos nele. Hoje é o melhor dia da minha vida. E que ele seja o melhor dia da sua vida também. Porque enquanto nós estamos aqui com saúde, bem vestidos, num lugar aconchegante, muitas pessoas estão perdendo o fôlego da vida. Nós vimos, nós brasileiros, que aqui estamos, a notícia da perda de um homem que muitos de nós acompanhou na adolescência, na juventude. Um homem bem-sucedido, com uma família rica. Ele já não pode dizer: este é o dia que o Senhor fez, mas nós podemos. Por isso, glorifique a Deus nessa hora. Agradeça a Ele pela sua vida. Agradeça a Ele por ter fôlego de vida. Exalte ao nome dEle. Este é o dia, o melhor dia das nossas vidas. Quem crê, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este era o dia da ressurreição. O Senhor Jesus tinha dito que Ele veio, Ele iria completar a obra do Pai, mas no terceiro dia Ele ressuscitaria. Este é o dia. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. E esses dois, a palavra de Deus vai nos dizer que eram dois discípulos, que pegaram o caminho de volta, o caminho do desânimo, o caminho do regresso, o caminho da decepção. A palavra de Deus vai nos dizer que este lugar, Emaús, ele ficava mais ou menos 12 quilômetros distante de Jerusalém. Emaús, entre todos estes significados que eu disse para os irmãos, os estudiosos dizem que era um lugar aconchegante, um lugar onde tinha águas termais, um lugar quente. Eles estavam fugindo do lugar chamado Jerusalém, casa de paz, para pegar o caminho do regresso, o caminho da volta. Por quê? Porque eles estavam desanimados, eles estavam decepcionados, eles perderam a fé, eles perderam a esperança. E muitas vezes de nós entramos por esse caminho do desânimo. E por quê? Porque o que causa desânimo? Eu apontei aqui pelo menos 4 causas do desânimo e da decepção na nossa vida. Um deles é a própria fragilidade humana, doenças, enfermidades. Algumas pessoas passam por perdas hormonais. Muitos de nós que vivem aqui neste país, um país frio, sem ver o sol durante muito tempo, às vezes desanimamos, desesperamos e pensamos: eu vou voltar para trás, eu vou voltar para o meu país, eu vou voltar para a minha família. Nós pensamos em voltar. Alguns ficam doentes, querem voltar. Causas naturais. Outras causas,
as aflições da vida. O Senhor Jesus nos disse, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas Ele nos dá uma palavra: tende bom ânimo. As aflições da vida, perdas familiares, profissionais, traições, ameaças, abandono, isso tudo traz desânimo a nós. Mas também é outra causa, causas malignas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos estar atentos, porque nós temos um adversário que milita dia e noite contra a nossa vida. Esse texto está lá em Efésios capítulo 6, para nós vigiarmos contra as astutas ciladas do diabo. Mas outras causas também são as frustrações, as expectativas. E esses discípulos, eles se encontravam nesta causa, eles estavam frustrados. E por que eles estavam frustrados? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que eles colocaram esperança aonde não deveriam pôr. Eles não conheciam quem era Jesus. Eles não sabiam qual era a missão do Senhor Jesus. Eles eram discípulos que caminhavam com Jesus, como nós que caminhamos com o Senhor. Mas muitas vezes nós não conhecemos o Senhor que nós seguimos. E a palavra de Deus vai nos dizer, eu quero que você leia comigo alguns versículos. Esses discípulos, eles estavam desanimados, porque eles não conheciam verdadeiramente quem era Jesus. Quem é Jesus para você? É aquele que abre porta? É verdade. É aquele que cura? É verdade. É aquele que pode te proporcionar provisão, uma mudança profissional, financeira, econômica? É verdade. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele veio para salvar e buscar aquele que havia se perdido. Antes de todas as coisas, Ele é Deus, Ele é o Salvador. E esses homens, eles não conheciam quem era Jesus. Vejam a resposta deles. No verso 19, Jesus pergunta o que estava acontecendo. E eles dizem assim, Jesus faz a seguinte pergunta: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Eles viam Jesus como um profeta. E muitas pessoas, nos nossos dias, veem Jesus desta maneira. Deus tinha feito uma promessa ao seu povo, a Moisés. E o livro de Deuteronômio, capítulo 18, vai dizer que Moisés, ele diz o seguinte: surgirá um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Mas esse profeta era aquele que iria salvar o seu povo. E esses discípulos, eles olhavam para Jesus somente como um profeta. E Jesus é Deus. Quando nós tiramos os olhos de quem Jesus é, nós estamos muito perto de nos frustrarmos e nos decepcionarmos. Quantas pessoas que serviram a Deus conosco não estão mais servindo ao Senhor, porque vieram para a casa de Deus em busca de resultado profissional, de um casamento, fizeram uma campanha, entregaram envelopes e aquilo que eles esperavam não aconteceu, porque eles olhavam para Jesus não como Deus, olhavam para Jesus como aquele que somente poderia trazer provisão. Eles estavam frustrados, porque eles olhavam para Jesus apenas como um profeta. Mas Jesus, Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você crê nisso? Depois eles se frustraram também, porque eles não compreenderam
a missão do Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus tinha dito para esses homens que caminhavam com ele, o texto que eu acabei de citar: eu vim para buscar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Eles não compreenderam a missão de Jesus. E muitas vezes nós nos frustramos porque não conhecemos quem é Jesus e não conhecemos e não compreendemos a sua missão. E o que eles esperavam está no verso 24. A palavra deles. Verso 21. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Eles esperavam libertação dos romanos. O povo judeu, os israelitas, eles estavam sendo escravizados por Roma. E eles esperavam um redentor, um libertador político, governador. E eles dizem: nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel, e hoje já é o terceiro dia. Muitas vezes nós nos frustramos como eles, porque esperamos coisas. Nós esperamos da pessoa certa as coisas erradas e nos frustramos. E muitas vezes voltamos atrás. E eles também se frustraram, porque eles não viram o Senhor. A palavra de Deus nesse texto vai nos dizer que no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição, algumas mulheres foram até o sepulcro. E algumas delas tiveram experiências com o Senhor Jesus que o viram. E essas mulheres, elas voltam para os discípulos, e provavelmente eles estavam juntos, e dizem: olha, nós vimos o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Pedro e João saíram correndo. João foi mais rápido, mas chegou no sepulcro e não entrou. A palavra de Deus nos diz que Pedro, ele chega, abaixa, entra e vê lá os lenços, vê lá o lençol, mas não encontra com o Senhor. Essas mulheres voltam e dizem para eles: nós vimos o Senhor. Eles não creram na palavra das mulheres, porque não viram. E muitas vezes nós perdemos a fé, porque não vemos os milagres de Deus. E abandonamos o Senhor. Mas é o Senhor Jesus que diz: bem-aventurado os que não viram e creram. Nós devemos viver pela fé e não por vista. Nós precisamos caminhar pela fé e nós iremos evitar frustrações e desânimos. Nós não devemos ter expectativas demasiadas nas coisas nem nas pessoas. A nossa fé, a nossa esperança tem que estar em Deus. Você concorda comigo? Diz amém. E a palavra de Deus nos diz que esses homens, então, eles estavam desanimados, eles estavam desesperançados, eles estavam no caminho de regresso. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que um encontro mudou a história da vida daqueles homens. E nesta noite, a nossa história também pode ser mudada. Se você chegou aqui desanimado, pensando em voltar, pensando em desistir, pensando em voltar para trás, abandonar os seus sonhos, abandonar a sua visão, hoje pode ser o caminho de volta para o lugar de paz. Amém? Quais são as atitudes que nós precisamos ter para voltar a ter ânimo e alegria de viver? O primeiro está no próprio capítulo, no versículo 13, que é: ande com discípulos. Com quem você tem andado?
Com quem você tem caminhado na estrada da vida? A palavra de Deus vai nos dizer que naquele mesmo dia, 2 deles, talvez na sua versão diga 2 discípulos, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja pensando em desistir, mesmo que você tenha pego a estrada de volta, ande com discípulos. Ande com pessoas que creiam o mesmo que você. Sabe por quê? A palavra de Deus vai nos dizer, nesse texto, que esses discípulos, eles conversavam de coisas espirituais. Eles conversavam das coisas que tinham acontecido. E sabe o que isso acontece? Sabe o que acontece quando agimos assim? Nós atraímos a presença de Jesus. Porque foi Ele que disse, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Mas presta atenção, não basta ser discípulo, tem que falar das coisas de Deus. Nós devemos ter o nosso tempo de comunhão, o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de intimidade. Mas quando nós estamos pensando em voltar, a palavra de Deus nos diz que é melhor serem 2 do que 1. Nós precisamos andar com discípulos para ter o nosso ânimo. O segundo ponto, na estrada da vida, mesmo no momento de desânimo, nós precisamos parar para ouvir. Muitas vezes nós colocamos ideias na nossa cabeça. Eu vou voltar, eu vou abandonar. O Senhor Jesus não olha mais para mim, Ele não me ouve, Ele não me vê, está demorando a chegar, eu não consigo. Mas nós não paramos para ouvir. Mas a palavra de Deus nos diz que esses discípulos, eles caminhavam para onde não deviam ir, mas eles conversavam das coisas de Deus. E quando alguém chegou e se pôs do lado deles, eles pararam para ouvir. O texto vai nos dizer, no versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Talvez você não esteja vendo, mas Jesus está caminhando com você. Ele está próximo de você. É você que não vê. Os seus olhos espirituais estão fechados. Você não ouve a voz dele. Você só ouve a voz das circunstâncias, das dificuldades. A palavra de Deus nos diz que Jesus parou, se aproximou deles, começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Talvez você esteja assim, mas Jesus está aqui nesta noite, Ele está falando com você. E Jesus fez uma pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Aí o texto diz, eles pararam com os rostos entristecidos. Mas eles pararam. Se você está pensando em voltar e você já está voltando, pare nesta noite para ouvir a voz de Deus. Ele está falando com você. Mesmo que você esteja triste, mesmo que você não entenda o tempo, pare para ouvir. Jesus estava falando com eles, eles pararam para ouvir. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele caminha com você, Ele se aproxima de você, mas Ele quer ouvir o seu coração. Jesus parou e eles começaram a falar. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir as suas razões, mesmo que elas não sejam certas. Mas a palavra de Deus diz, no verso 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? E Jesus pergunta, que coisas? Ele quer ouvir, que coisas? O que está te fazendo desanimar? O que está te fazendo pensar em voltar atrás? Fale com Ele.
Ele te pergunta: que coisas? Perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. E ele era um profeta, e eles começam a falar, e falar, e falar. E a palavra de Deus vai nos dizer o motivo de sua frustração. O verso 21, a palavra de Deus nos diz que hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O tempo, muitas vezes, nos faz abandonar os propósitos e os projetos de Deus. Eles tinham crendices, eles não criam na palavra. Quando eles dizem que já era o terceiro dia, porque os judeus, eles criam que até o terceiro dia a alma podia voltar para o corpo. Então eles dizem: já é o terceiro dia, e nada aconteceu. Eles olharam para o tempo, mas não ouviram a voz do Senhor. O tempo trabalha ao nosso favor, porque Deus tem o melhor para nós. Mesmo que hoje seja já o terceiro dia, espere mais um pouco. Não saia do lugar de onde Deus não te mandou sair. Não abandone aquilo que Deus não te mandou abandonar. Porque se Ele tem uma promessa para você, ela vai se cumprir. Mas creia na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel. Primeiro, ande com discípulos. Segundo, pare para ouvir a voz de Deus. E terceiro, aproveite a oportunidade. Olha o que diz o verso 28. Ao aproximarem-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Queridos irmãos, o Senhor está aqui nesta noite. Ele está através do seu Espírito, e Ele está através da pregação da sua palavra. Mas sabe uma coisa? Ele passa, e nós temos que aproveitar a oportunidade. O texto vai nos dizer que eles estavam no caminho, mas Jesus fez com quem ia adiante. Nós vemos outros exemplos. Nós acabamos de cantar uma canção, e eu falei para os irmãos dos discípulos na tempestade. Jesus também estava passando adiante, e eles começaram a gritar, eles começaram a clamar, eles aproveitaram a oportunidade. A palavra de Deus também nos diz que Bartimeu, um cego, ele estava sentado e ele ouviu o barulho de uma grande multidão, e ele faz uma pergunta: quem é? E eles disseram: é Jesus de Nazaré que está passando. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes nós andamos com discípulos, nós paramos para ouvir, mas nós não aproveitamos a oportunidade. A oportunidade de mudança é hoje. Aproveite a oportunidade. E o que eu devo fazer, pastor? A resposta está no texto. Ao aproximarem-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Eles constrangeram Jesus a ficar. Algumas semanas atrás eu trouxe uma mensagem aqui falando sobre Jonas, que Deus é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus que dá a oportunidade, mas um dia a oportunidade passa e você fica no caminho da decepção. E hoje o Senhor está te dando oportunidade para mudar. Convide Jesus para entrar na sua vida. Convide-o para entrar na sua história. Convide-o para mudar a sua vida. Mas se Jesus entrar, ele tem que estar no primeiro lugar. Foi isso que esses discípulos fizeram. Eles constrangeram Jesus a entrar, aproveitaram a oportunidade. Mas o texto vai nos dizer que, quando ele estava à mesa com eles,
tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Se Jesus entrar, Ele quer sentar à mesa. Muitas vezes nós queremos que Jesus entre, mas fique de pé. Que nós comandemos a nossa própria vida. E a palavra de Deus nos diz que Jesus entrou e sentou-se à mesa. Qual é o lugar que nós temos para o Senhor Jesus? O que significa sentar à mesa? Sentar à mesa é ter comunhão com o Senhor. Sentar à mesa é ter intimidade com o Senhor. Você precisa convidá-lo a sentar na mesa para ter comunhão com Ele. E você tem que oferecer o melhor que você tem. Porque a palavra de Deus nos diz que quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Esse tomar o pão não é pegar à força. Foi eles que ofereceram aquilo que Ele tinha. O que é que nós temos dado para o Senhor Jesus? Para que Ele mude a nossa história e nos dê ânimo. A palavra de Deus nos diz que eles convidaram Jesus. Insistiram muito para que Jesus entrasse com ele, para ter comunhão. Sabe por quê, meus irmãos? Prestem atenção. É muito importante que eu vou falar agora. Na estrada, Jesus se aproxima de nós. Na estrada, Jesus caminha conosco. Mas os nossos olhos só são abertos na mesa. Muitas vezes nós não vemos Jesus, porque nós não estamos na mesa com Ele. Nós não temos comunhão com Ele. Nós só queremos usá-lo. Nós só queremos bênção. Nós só queremos cura. Nós só queremos porta de trabalho. Mas não temos comunhão. Na estrada, você sente a presença, mas você não vê Jesus com você. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus parte, eles dizem: olha, quando nós estávamos na estrada com Ele, o nosso coração não ardia. É o que acontece muitas vezes. Nós viemos para o culto, levantamos a mão, adoramos, sentimos a presença de Jesus, mas não vemos o agir dEle, porque nós só conhecemos verdadeiramente o Senhor Jesus quando estamos em comunhão com Ele. Na estrada, Jesus era uma companhia. Na estrada, Jesus era uma presença. Mas na mesa, Jesus se revelou, o Jesus ressurreto, o Deus vivo, o Senhor de todas as coisas. Quando estamos em comunhão com Ele, nós sabemos quem Ele é. Ele não é apenas um profeta, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, Deus está vendo as nossas aflições, Ele está vendo a nossa luta, Ele se aproxima de nós, Ele está perto de cada um de nós. A palavra de Deus nos diz: busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Ele está perto e Ele está buscando se aproximar de nós. A palavra de Deus nos diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer caminhar junto conosco, Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir as nossas necessidades, a sua e a minha. Mas Ele também quer nos corrigir. Ele quer nos exortar. Muitas vezes nós não paramos para ouvir, porque nós queremos seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria direção. E a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 25, que quando Jesus começa a falar com eles, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus também repreende, Ele exorta, e a palavra de Deus ainda vai dizer que Jesus os chama de retardado, tardios de coração. Nós precisamos muitas vezes ser corrigidos, mas nós não queremos.
Mas nesta noite o Senhor também está nos corrigindo, mas Ele também expõe a sua palavra. O texto vai nos dizer que Jesus explicou tudo. Meu filho, vocês não estão entendendo, anda aqui, eu vou vos ensinar. E a palavra de Deus nos diz no verso 27, que começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Deus está perto nesta noite. Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o nosso choro, Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir o nosso pedido de socorro. Mas Ele quer estar à mesa, Ele quer estar em comunhão, Ele quer não só caminhar conosco, Ele quer sentar conosco. Mas o que Ele espera de nós? Eu vou pedir à equipe de louvor que venha para cá nesse momento, a irmã Júlia continue a tocar. Eu não sei a canção que vocês vão ministrar, mas Jesus, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso encontro para nos levar de volta para onde nós não deveríamos ter saído. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio até eles, explicou, ouviu, mas esperava deles mudança de vida. Sabe o que é que Jesus espera de nós? Que nós nos levantemos. Prestem atenção aqui. Jesus se aproximou deles, comeu com eles, explicou a palavra, abençoou o pão, mas quem se levantou foram os próprios discípulos. Ele aceita o convite para entrar, mas a mudança de vida tem que ser minha e sua. É isso que Ele espera de nós. A palavra de Deus nos diz, no versículo 33, que eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Qual é o desafio do Senhor para a minha vida e para a sua nesta noite? Volte para o lugar que você não deveria ter saído. O Senhor não nos mandou voltar. Ele veio ao nosso encontro para nos buscar e para dizer: o caminho que você está seguindo está errado. O lugar que você deve estar não é em Emaús, é na casa de paz. O lugar que você deve estar é no lugar na presença de Deus. E os discípulos entenderam isso. Nós precisamos entender que levantar cabe a nós. Que lugar é esse que devemos estar? Na presença de Deus. E mais, que nós estejamos em comunhão com os outros discípulos. Nós não podemos andar sozinhos. Jesus não nos chama para andar sozinho. Jesus nos chama para estar em comunhão. Eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Ali encontraram os 11 e o que estavam com eles reunidos. Não saia da comunhão. Deus nos chamou para estar em comunhão, um com os outros. E nós precisamos voltar e dizer: o Senhor está vivo. Eu me encontrei com Ele. Ele mudou a minha vida. Eu estava indo para o caminho de desânimo, para o caminho na estrada de regresso, mas Ele foi ao meu encontro. E é o que Ele está fazendo nesta noite. Ele está te chamando de volta para a presença, para estar em comunhão com Ele, em intimidade, no partir do pão, na mesa, em comunhão, em adoração com outros irmãos. Talvez você esteja ouvindo este culto, acompanhando este culto, e você pensa que pode andar sozinho. Eu vou cultuar em casa, eu vou ver mensagens na internet, no YouTube, eu vou acompanhar online. Deus não te chamou para isso. É importante, mas Deus nos chamou para estarmos em comunhão com Ele e em comunhão com os outros, para anunciarmos a sua palavra. E hoje é o tempo. Não desanime. Há esperança para você.
a esperança para a sua família, a esperança para o seu casamento, a esperança para o seu ministério. Não volte atrás. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E o Senhor diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de temor e de força para continuar avançando. Vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos, vai meditando na palavra que você está ouvindo. Da onde você saiu que não deveria ter saído? Sinta o Espírito Santo de Deus falar com você nesta noite. Clame por Ele. Insista com Ele. Constranja-o ao mudar a sua vida. Não é por força e nem violência, é pelo Espírito. Mas o Senhor quer ouvir a nossa voz. Sabe por quê? Jesus foi ao encontro deles, porque Deus tinha algo muito maior para eles. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas grandes para a sua família. Como é que eu entendo isso? Depois de eles terem voltado para Jerusalém, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 24, no verso 49, que quando eles estavam todos reunidos, Jesus apareceu novamente no meio deles e disse: fique aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Se você ficar no lugar onde Deus mandou você ficar, você será cheio da presença dEle, você será cheio da alegria dEle, você vai conquistar, você vai avançar e você vai vencer, porque Ele é contigo. E a palavra de Deus vai nos dizer, em Atos capítulo 1, versículo 14, que eles permaneceram naquele lugar. E quando começa Atos capítulo 2, a palavra de Deus vai nos dizer que veio sobre eles o Espírito Santo de Deus. E eles foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E começaram a fazer coisas que nunca tinham feito antes. Deus quer mais para a sua vida. Ele está te preparando para algo grande. Não saia da presença dEle. Ande com Ele. Ande com discípulos. Escute a voz de Deus. Permaneça no lugar que Ele te colocou. Mesmo que já seja o terceiro dia, Ele fará coisas grandes na sua vida. Fique de pé, nós vamos cantar juntos. Adore junto, cante junto. Clame ao Senhor. Adore, adore. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Põe a sua confiança em Deus. Os seus olhos serão abertos. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença.
Senhor te desafia nesta noite. O primeiro desafio é para quem nunca teve um encontro com o Senhor Jesus. E você está ouvindo a voz dele, o Espírito Santo dele falar com você nesta noite. Eu estou aqui, eu estou caminhando com você, eu quero me revelar a você. Você até agora só me ouviu falar, você só me conhece de ouvir falar, mas nunca teve um encontro comigo. Você que nesta noite quer ter um encontro com Jesus, você que nesta noite quer convidá-lo para entrar na sua vida, na sua casa e tomar o primeiro lugar, se assentar com Ele, ter comunhão com Ele, Ele te chama nesta noite. Quem quer nesta noite ter um encontro com o Deus vivo, o único e eterno Salvador, quem nesta noite estava indo para um caminho de morte, um caminho de desânimo, mas ouviu esta palavra e quer ter um encontro com esse Jesus que fala com você. Os discípulos os constrangeram, os discípulos insistiram, mas Jesus queria ir com eles. E Ele quer entrar na sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua casa, Ele quer renovar o seu ânimo, Ele quer renovar a sua alegria. Há alguém nesta noite que quer convidar o Senhor Jesus para entrar na sua vida. Se há alguém que quer ter um encontro com esse Jesus, levante as suas mãos e eu vou orar com você. Há alguém nesta noite que quer reconhecer o Senhor Jesus como único, como eterno e como suficiente Salvador. Peça a Ele, clame por Ele, diga para Ele: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, eu tenho um lugar para o Senhor. Há alguém nesta noite que quer abrir o seu coração para que Jesus entre. Jesus não invade o coração de ninguém, Ele só entra se for convidado. E nesta noite Ele te convida. Ande com discípulos, pare para ouvir a palavra de Deus, mas aproveite as oportunidades. Hoje é o dia do encontro com o Senhor. Há alguém? O segundo desafio é para aqueles que saíram do lugar onde deveriam estar. Eu não sei qual. O Espírito Santo fala no seu coração e mostra aonde você devia estar, porque Deus tem coisas grandes para você. Os discípulos ouviram a voz de Jesus, voltaram correndo para Jerusalém, e Jesus apareceu novamente para eles. Jesus deu uma missão nova para eles, trouxe vida, trouxe alegria, trouxe propósito de vida. E aqueles discípulos mudaram a história através do poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, mas Ele quer que nós nos levantemos. Por isso, nesta noite, a equipe de louvor vai continuar ministrando e você vai se levantar, não fisicamente, mas com o seu coração, com todo o seu ser, e vai dizer para o Senhor: Senhor, eu volto para o lugar de onde não devia ter saído. Eu quero estar na Tua presença, na casa de paz para sempre. Vamos adorar o Senhor e você vai fazer esta oração. Conserte-se com Deus. Hoje é noite de você voltar para o lugar que o Senhor te chamou para estar. Vamos adorar. Equipe de louvor, adore. O teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Se você quiser e você desejar, como um ato profético, como atitude, saia do seu lugar e venha aqui orar com seus irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que aqueles discípulos, eles voltaram para a comunhão.
Venha, nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar juntos para que Deus abençoe a sua vida. Adore, a equipe de louvor, adore. Tem mais pessoas que precisam sair da posição onde estão. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Aproveite a oportunidade. É momento de comunhão, de orarmos juntos. Saia do seu lugar, nós vamos orar juntos. Abrace o seu irmão, ore com ele. Ore por ele. Renove a sua fé e a sua esperança. O Senhor te espera. Aleluia. Presta atenção no que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 a 12, depois eu vou ler do 16 a 18. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós os que estamos vivos, você está vivo? Aleluia. Pois nós os que estamos vivos, somos entregues sempre à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Aleluia. Versículo 16 diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Nós somos renovados dia após dia, de glória em glória. Nós somos abatidos, mas não desanimados, porque nós temos um Senhor que nos consola, um Senhor que fala conosco e um Senhor que traz-nos de volta para o caminho. Ele é o único Senhor, o Deus vivo que nos sustenta e vai nos sustentar até aquele grande dia, quando estaremos com Ele para sempre na glória. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus! Fique no seu lugar, nós vamos orar juntos. Glória a Deus. Nós temos duas vidas que se entregaram ao Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Como é que você se chama? Luísa aí? Eduardo. Vocês aceitam o convite do Senhor Jesus e o recebem como o único, suficiente e eterno Salvador de vocês? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Luísa e Eduardo, vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês. A partir desse momento, o Senhor Jesus, Ele não caminha mais exteriormente com vocês, mas Ele caminha dentro de vocês. Vocês são seladas nesse momento pelo Espírito Santo de Deus e ceiarão com Ele na mesa que Ele tem preparado para vocês. Não voltem atrás jamais na decisão de vocês. Permaneçam no lugar de paz. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai querido e amado, aqui está, Senhor Deus, as suas filhas, Senhor, que nesta hora o reconhecem como o único, eterno e suficiente Salvador. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, ó Pai, mude a história delas, Senhor Deus. Caminhe com elas a cada dia, Senhor Deus. Ó Pai, elas possam sempre ouvir a sua voz. Ó Pai, ceiar contigo em comunhão com o Senhor e em comunhão com a igreja do Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor desfaça nesta hora pelo poder do nome de Jesus. Ó Pai, se alguma vez foi feito algum pacto, Senhor Deus, que o Senhor quebre no poder do nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, os transporte, Senhor Deus, do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado. Que os seus nomes sejam escritos no livro da vida e elas venham dar testemunhos do Teu poder, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer na vida delas. Abençoe, Senhor Deus, as suas famílias. Ó Pai, os seus irmãos, os seus pais. Guarde-as de todo mal. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos continuem no lugar de vocês. Estenda as mãos para cá. Nós vamos orar por vocês. Senhor Deus e Pai querido, aqui está, Senhor Deus, a Tua igreja, os seus filhos, Senhor, as suas filhas, ó Pai, que nesta hora, Senhor, reconhecem que não deveriam sair do lugar aonde o Senhor as colocou. Ó Pai, elas voltam para a sua presença. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fortaleça cada uma, Senhor Deus, das minhas irmãs que aqui estão, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, que o Senhor as sustente na caminhada, que o Senhor as livre, Senhor Deus, de todo mal, Senhor Deus. Ó Pai, se algum dia elas vierem a cair, que o Senhor as ponha de pé. Ó Pai, que elas venham anunciar a sua glória, aonde elas andarem, Senhor Deus, e que a sua presença seja com elas. Nós oramos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto neste momento. Eu quero fazer rapidamente alguns avisos. O primeiro deles é dizer que ontem o Acampa Dentro dos Júniors foi uma bênção. Eles estão aqui cansados, mas adorando ao Senhor. Foi uma noite onde a presença de Deus se manifestou. Já recebi todo o relatório. Os nossos filhos, as nossas filhas passaram algum tempo durante a noite meditando na palavra de Deus, de joelhos dobrados aqui orando. Sabe por quê? O tema do Acampa Dentro era: qual a minha prioridade, ou qual a sua prioridade? Cristo ou o mundo? E todos eles se decidiram por Cristo. Não há melhor lugar para estar, trazer os nossos filhos, a nossa família, do que na presença de Deus. E nós agradecemos a Deus pelo Ministério Infanto Juvenil, a irmã Marta, o irmão Jorge, né, e todos aqueles que participam
e trabalham nesse ministério, que tem sido bênção para a edificação e crescimento dos nossos filhos. Queridos irmãos, terça-feira, às 18 horas, curso de francês. Né? Nós temos aqui um curso de aperfeiçoamento de francês às 18 horas. Se você é interessado e se você tem tempo, depois procure. Né? Hoje a irmã Mônica, a irmã Mariana não está aqui para fazer a sua inscrição. 19h30, culto de oração. Quinta-feira, 19h30 também, culto de estudo bíblico. E na próxima sexta-feira, encontro de jovens cristãos. Eu vou pedir que ponham aí o vídeo, por favor. Wake up, é hora de despertar. Nós teremos aqui um encontro, nós convidamos outras igrejas, outros irmãos para estarem aqui, né, em comunhão, para que esta nação seja abalada pelo poder de Jesus na vida dos nossos jovens. Amém? Vamos assistir o vídeo rapidamente. Não é esse. Enquanto os irmãos preparam, né, eu quero dizer também que... Ah lá, já está. É hora de despertar, não só os jovens, todos nós. Por isso, convide jovens, convide outros para estarem aqui. Este foi do ano passado. Convide todos os jovens que você puder. Glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? É hora de despertar para se revestir das armas da luz. Este é o motivo de despertar, para se revestir das armas da luz. Meus irmãos, no próximo dia 1 também, no domingo, 15 horas, encontro de casais. Né? Talvez você se pergunte assim, pastor, mas por que tem encontro dos júniores, encontro das crianças, encontro dos homens, encontro das mulheres, encontro dos jovens, encontro de casais? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos cuidando de áreas específicas da nossa vida. Então, você que é casado, né, ou tem um companheiro, uma companheira, venha para o encontro de casais, porque Deus vai ministrar na sua vida, vai abençoar a sua vida, vai falar em áreas, né, com profundidade que precisam ser mudadas, assim como nós tratamos dos júniores, tratamos dos jovens. Então, é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e a nossa vida edificada. Amém? Meus irmãos, ainda, né, para comunicar aos irmãos que neste ano nós teremos, no dia 14 de dezembro, a festa Ágape, a festa do amor, a nossa festa de Natal. Esse ano será no dia 14, né? Nós iremos fazer 14 de dezembro, às 19 horas. Nós temos aqui aquilo que nós chamamos de junta-pratos. Cada um traz o seu prato da sua terra, não é? Mas procure a irmã Solange, você vai dizer para ela o que vai trazer. Nós temos aqui um grande momento de comunhão, celebramos a Jesus, celebramos a Cristo. E nesse ano, meus irmãos, prestem atenção, Deus nos deu um grande privilégio, que é uma bênção que nós não temos como expressar. Nós vamos ter no dia 14, aqui, a festa Ágape, e nós teremos um musical com as nossas crianças e os nossos jovens. Né? Então, você que é pai, não é, avô, avó, mande os seus filhos para cá, os jovens, porque nós vamos ensaiar, porque Deus nos concedeu um grande privilégio. Que privilégio é esse, pastor? No dia 16, segunda-feira, 6 horas da tarde, o mesmo concerto que nós apresentarmos aqui, a cantata, nós vamos apresentar no Marché de Noel da Vila de Luxemburgo. Uma grande oportunidade de nós sairmos das 4 paredes e anunciarmos Jesus a esse mundo. Então, nossas crianças vão cantar em inglês, em francês, em luxemburguês e alemão,
anunciando a Jesus. Por isso, você envie para todo ensaio que você puder, procure a irmã Cláudia, a irmã Mônica, a irmã Marta, ela vai mandar para vocês as músicas para os seus filhos ensaiarem em casa, porque nós vamos anunciar a esta nação que o Senhor Jesus, Ele vive e reina para sempre. Amém? E nós vamos ter também o nosso culto no dia 31, o culto de virada. Depois procure as informações com a irmã Marcela, com a irmã Solange. Israel 2020. E agora eu quero convidar aqui a Rita e a sua família. Essa menina linda e maravilhosa completou mais um ano de vida. Então nós vamos agradecer a Deus pela vida dela. Eu também quero convidar aqui nesse momento o João Márcio e a Thalita, esses dois queridos e amados irmãos, foram recebidos hoje como membros efetivos desta igreja. Então, eles têm sido bênção na nossa vida e hoje passam a fazer parte do corpo de Cristo servindo nesta igreja. Nós queremos ainda, vamos orar também pela nossa irmã Késia. Sim, queremos orar ainda também pela nossa irmã, a irmã Késia, ela se encontra hospitalizada, então nós vamos estar orando pela vida dela. Por favor, os irmãos, coloquem de pé. E nós queremos, junto com essa família também, o irmão Carlos e a irmã Sandra, na semana passada tiveram pedindo oração por nós, pela mãe do Carlos, a dona Prazeres, que estava em um estado crítico, de enfermidade. E hoje, segundo o Carlos, ela já foi para as galinhas, cuidar das galinhas. Então, glória a Deus pelas orações, um problema de coração, teve hospitalizado, mas está recuperado. Então, é motivo de nós glorificarmos a Deus pela vida da Rita, pela vida desses irmãos que fazem parte agora do ministério da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, agradecermos também e orar pela vida da irmã Késia, agradecer por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer no nosso meio. Amém? Vamos orar, eu peço você que estenda as suas mãos para cá, nós vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Pai Santo e Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós damos graças ao Senhor por mais um ano de vida, Senhor Deus, que o Senhor concede à pequena Rita, Senhor Deus. Ó Pai, como é bom vê-la crescendo, Senhor Deus, ó Pai, aqui na sua casa, crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria, diante do Senhor e também diante da Tua igreja. Ó Pai, nós te damos glória, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida do Carlos, Senhor Deus, pela vida da Sandra, pela vida do Pedro, Senhor Deus, também pela vida da dona Eugênia e pela obra maravilhosa que o Senhor fez na vida da dona Prazeres, Senhor Deus. Muito obrigado pela sua bondade e pela sua fidelidade. Pai, é um motivo de alegria também, Senhor Deus, nesta noite, receber no corpo de Cristo, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do João e da Thalita. Que o Senhor os abençoe, que eles cresçam, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, aqui em comunhão com o Senhor, sendo úteis, Senhor Deus, ao Teu reino, colocando os seus dons, ó Pai, os seus talentos ao serviço da Tua obra. Pai querido, nós clamamos nesta hora, no nome de Jesus, como igreja, pela vida da nossa irmã Késia, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, restabeleça a sua saúde e o mais rápido possível ela possa estar aqui conosco, ó Pai, te louvando, te adorando e te servindo. Agradecemos ao Senhor também pela vida da irmã Márcia, Senhor Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela. Pai, obrigado por este culto maravilhoso. Leve-nos, Senhor Deus, para os nossos lares, debaixo da sua paz, debaixo da sua presença e da sua segurança, e que nós permaneçamos sempre, Senhor Deus, na comunhão da mesa do Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com a igreja do Senhor na face da terra, não só agora, mas para sempre. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar, vamos terminar adorando ao Senhor. Dê um abraço no seu irmão. Diga para ele que ele é importante para você.
Ore por ele durante a semana. Aleluia! Em ti eu